Fala pessoal, começando mais um episódio do CarneCast. Lembrando você que o CarneCast é o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos cárneos. Antes de começar esse episódio que hoje vai estar incrível, eu quero convidá-lo a estar participando aí, tá bom? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, divulgando, mandando, compartilhando para os seus amigos. E ó, preste bem atenção, vem acompanhar com a gente que hoje está incrível. Como eu já te falei, recebo aqui meu grande amigo Lucas Miranda. Eu vou estar apresentando ele que já foi, não, ainda é, né? Seremos eternamente estudante, analista de P&D, ele já foi encarregado de produção, hoje está num novo projeto, que ao longo do bate-papo que a gente vai estar falando com vocês. E o cara ainda é novo, gente. Já fez tudo isso na vida, ainda é novo. Bom, tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Fala, Dárcio. É um grande prazer estar falando aqui com você, com todo o público aí do CarneCast. Primeiramente, queria falar que eu já sou fã do canal, acompanhava já há algum tempo, desde que vocês começaram esse projeto, e é uma grande honra estar aqui hoje com vocês. É isso aí. A partir de hoje tem uma regra aqui no CarneCast. Para poder participar, vai ter que estar inscrito, vai ter que estar fazendo parte da comunidade. Curtir, tem que compartilhar. Tem que curtir, fazer parte da comunidade do CarneCast. Exato. Lucas, rapidamente fala de você. Eu já te apresentei aí, mas te apresentei de uma maneira muito sucinta, né? Mas fala aí pro pessoal quem é o Lucas Miranda, da onde você vem, quais são os seus projetos, mas vamos falar aí de onde você começou, o que te fez chegar até aqui para a gente te convidar no CarneCast. Fala um pouco da sua trajetória. Bom, eu sou natural aqui de São Paulo mesmo, capital. Tenho 28 anos, comecei atuando no P&D como estagiário, né? Como todo mundo começa, né? E aí eu fui estudar no Paraná. Fui no Paraná, Medianeira, mais especificamente. Medianeira. Passei pelo Enem, naquela etapa da vida que a gente faz vestibular, quer fazer uma federal. E aí eu fui fazer, primeiramente, engenharia de alimentos. Fui cursar engenharia de alimentos lá em Medianeira. Peguei a nota de corte lá, era o que estava dentro das minhas possibilidades e acabei ingressando em engenharia de alimentos. A minha ideia, inicialmente, era trocar de curso para engenharia elétrica, né? Mas aos poucos eu fui pegando gosto ali pelo curso e acabei ficando em engenharia de alimentos. Deixa eu só aproveitar, você está falando de engenharia de alimentos. Nós estamos gravando aqui, pessoal, hoje no dia 16 de outubro, hoje é dia do engenheiro de alimentos. A todos os engenheiros, eu não sei quando o episódio vai para o ar, mas a todos os engenheiros de alimentos, um forte abraço e muito obrigado pela contribuição valorosa que vocês têm nesse mercado nosso da carne. Com certeza, é uma profissão muito respeitada. Eu não conhecia, sendo sincero, eu não conhecia o mundo da área de engenharia de alimentos, então até o pessoal que me pergunta, o que você foi fazer? É nutrição? É algo desse tipo? Não, a gente estuda todos os processos técnicos, enfim, o pessoal acabava até ficando meio sem graça porque achando que a gente é nutricionista, né? Eu não concluí minha graduação em engenharia de alimentos, né? Eu acabei tendo que trocar por tecnologia. Eu tive ali um impasse na pandemia quando eu estava entrando na Frimeza, né, que é a experiência que eu tive profissional dentro do frigorífico, e eu acabei tendo que trocar ali, optando por fazer o curso de tecnologia, por conta que o emprego que eu estava assumindo ali na vaga de P&D era horário comercial e a faculdade de engenharia batia muito com meus horários ali dentro da fábrica, então eu optei por acabar mudando de curso, justamente para continuar tendo essa experiência tanto profissional quanto acadêmica, né? Não abandonei nenhum nem o outro. Você começou então no P&D. Então, assim, aqui o CarneCast, o próprio nome diz, estamos falando de carnes. Onde você foi? Qual foi seu primeiro emprego, então? Meu primeiro emprego foi como estagiário na Frimeza, lá de Medianeira. Eu ia te perguntar qual é a empresa, se você poderia falar o nome da empresa. Sim, então, você trabalhou na Frimeza. Trabalhei na Frimeza, foi meu primeira experiência profissional assim dentro do frigorífico. Ingressei como estagiário no setor de pesquisa e desenvolvimento, lá na região de Medianeira mesmo, na sede. E passei 1 ano e 4 meses praticamente como estagiário. E aí veio a proposta para ser auxiliar de pesquisa, né? Fui efetivado e aí comecei a trabalhar como auxiliar de pesquisa e desenvolvimento. E quais foram os principais desafios aí? O que um jovem estudante que acredita que nunca tinha entrado no frigorífico na vida, entrar e deparar, imagino que a Frimeza, aquele tamanho de empresa, Nossa. Como é que foi? Como é que é o impacto disso? E o que você traz dessa experiência aí? É aquilo que a gente, quando entra no frigorífico pela primeira vez, a gente se espanta, né? Pela dimensão,
dinâmica de como funciona um abate, toda a parte industrial, a parte da desossa, cortes ali, enfim, todos os processos tecnológicos, isso a faculdade às vezes não consegue trazer essa realidade para nós, né? Então, ali na época que eu estava no 5º período de engenharia, eu ainda não conhecia nenhum frigorífico, né? Nem tinha feito a matéria de tecnologia de carnes ainda, né? Dentro da graduação. Então, para mim foi fantástico, assim, abriu uma visão muito grande, assim, de tudo que eu poderia aprender ainda, o que eu precisava me desenvolver. Então, conciliar a parte teórica com o prático o estágio me trouxe tudo isso, né? Todos esses desafios, né? Tanto parte de desenvolvimento ali que eu não conhecia, parte de análise sensorial, desenvolvimento de novos produtos, homologação de novos fornecedores, buscar amostra na indústria, trazer, enfim. Então, meu primeiro ano de estágio ali foi realmente aprendendo o máximo que eu podia ali, né? E deixa eu perguntar, surgiu a oportunidade de você estagiar na Frimeza. O frigorífico foi uma opção ou não? E se hoje você pudesse voltar lá, você escolheria o frigorífico novamente? Cara, sinceramente falando, eu vi muitos amigos meus se candidatando na época da pandemia ali para vagas de estágio. Falei, cara, por que eu não faço também? Por que eu não posso? Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui hoje falando sobre isso e nem imaginava que um dia eu ia estar trabalhando num frigorífico. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu falar, vai lá, faz de novo. Porque assim, foi realmente muito gratificante, foi uma oportunidade muito boa ali que eu tive de aprendizado mesmo. A gente acaba pensando que a gente sabe muita coisa e quando a gente começa a trabalhar, realmente ver na prática como que funciona, a gente realmente se espanta e fala, nossa, preciso aprender mais, preciso dar valor para as matérias ali, enfim, já tinha feito microbiologia. E frigorífico tem um segredo, né, que não dá para entender. Tem uma água ali que quando você bebe parece que mais nenhuma outra vai te matar a sua sede, né? Exato. Frigorífico, você pode sair de dentro da fábrica, mas está sempre envolvido ali, né? Exato. Dessas experiências, o que você consegue lembrar, assim, que foi um case de sucesso, enfim? Assim, na minha época de transição de estágio para efetivado, né, eu acabei ali pegando umas responsabilidades, né, em relação a tudo que a Frimeza estava passando ali, que era a inauguração do novo frigorífico, né. Então você pegou a nova fase lá do frigorífico? Estava pegando o fim ali do fim das obras, né, do frigorífico de Assis, né, que é para ser o maior abatedouro de suínos da América Latina. Então, a gente acabou pegando essa transição ali, eu acabei pegando essa transição. A gente estava certificando IFS Food também, então todo o pessoal do P&D fica responsável de algumas documentações ali. E nessa transição eu acabei ficando nessa parte ali, desenvolvimento das especificações, cálculo de tabela nutricional, desenvolvimento de food fraud, food defense, né? A empresa já tinha, mas a gente foi aprimorando para se adequar ao que a norma pedia, né? Então, eu não conhecia a norma IFS Food, não conhecia... E qual mais você se familiarizou aí de tudo isso que você já conseguiu fazer nesse tempo? Fraud Food, tabela nutricional, o que mais você se familiariza, assim? Cara, assim, você tem que saber um pouco de tudo, né, Darcy? Em relação... O Food Fraud, ele é bem complexo, né? Não é um documento que você demanda muita pesquisa, demanda muita atenção no que você vai colocar ali no programa para você detectar. Porque, assim, a fraude é uma coisa que você tem que ter a imaginação aflorada, né? Porque você tem que pensar como um fraudador, né? Sim. Então, acho que o Carlos trouxe até num episódio que vocês falaram sobre food fraud, food defense, né? Até o pessoal, se quiser voltar no episódio, tem bastante conteúdo sobre isso. Lá inclusive, eu usei esse episódio que recentemente, em julho, eu estive lá na Semalim da Unicamp e falei exatamente sobre esse mesmo tema. Palestrei lá com o pessoal, inclusive um forte abraço para todo mundo aí da Semalim da Unicamp. Uhum. Foi um prazer imenso estar com vocês. E eu falei desse assunto. E vocês também que tiverem interesse de saber um pouco mais, nós temos aí na nossa galeria episódio falando sobre food frauds. E é um tema muito delicado, né? Então, isso você trazer dentro da indústria e desenvolver, assim, foi uma das coisas que me marcaram. E a tabela nutricional também estava pegando aquela transição do FOP, né? Que é o alto em sódio, alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada. Então, a gente estava naquela fase de vai rotular, não vai colocar, vai reduzir sódio, não vai, como que vai ser essa transição com parte comercial também, questão sensorial do produto, vai mudar muito, vai impactar em custo, será que o consumidor vai realmente ter essa percepção
de que a FOP vai trazer um problema para a saúde dele, enfim, ele vai comprar menos aquele produto. Então a gente estava nessa fase de indecisão ali, então a gente estava calculando diversas tabelas nutricionais, então a demanda foi bem alta ali de cálculos, né, de discussões, então toda essa fase realmente me marcou bastante. E dentro da empresa ali eu acabei desenvolvendo vários projetos também em paralelo ali, implementação de novos softwares ali para a gente ter uma otimização no nosso dia a dia de P&D. Você acompanhava também a produção ou não? Você era mais nessa parte de regulatórios? Como que funciona assim a parte do como funciona o P&D? Pelo que a gente já conversou, né, nos bastidores, o P&D, vamos dizer assim, que o P&D é como se fosse uma repartição ali, tem vários setores dentro do próprio P&D. E como que era o setor que você atuava? Era mais nessa parte de regulatórios ou não? Você também ia para o chão de fábrica, acompanhava teste? Como que... Então, o P&D lá era dividido em 3, né? Era embalagem, produto e regulatórios, né? Eu ficava no desenvolvimento de produtos, né? Então, a gente estava ali desenvolvendo as especificações e, assim, quando precisava da demanda de alguém auxiliar ali nos testes da indústria, sempre estava disponível também para ajudar, mas quando eu era mais estagiário, né? Quando eu estava na fase estagiária, eu ajudei mais na indústria. Nessa fase, quando eu estava na parte das documentações mesmo, que eram as especificações, Food Fraud, Food Defense, a parte de implementação dos softwares lá que eu comentei, eu fiquei mais interno mesmo ali, trabalhando dentro da parte administrativa. Sempre estava disponível ali, sempre que o pessoal precisava, né? Tanto que na parte sensorial, na parte de desenvolvimento ali, a gente sempre estava em contato também para levar isso, porque a gente acabava respondendo as auditorias, então a gente tinha que entender um pouco das validações, levar isso para a auditoria, que eram os requisitos que a gente tinha que responder como responsável ali, então tinha que estar sempre por dentro de tudo que estava acontecendo ali no dia a dia da indústria também. Muito suporte para o controle de qualidade, em questão de análise, né, e resposta do que são os padrões que a IN pede, enfim, padrões a gente tinha os nossos DAs, né, que é os documentos gerais que o pessoal consultava, então a gente acabava tendo que atualizar isso para o pessoal sempre estar dentro da indústria ali, atualizado do que realmente está acontecendo ali de mudança. Então, foi uma fase bem desafiadora, assim, no sentido de mas muito também serviço. Acredito que bem enriquecedora, né? Porque Enriquecedora, por tudo que você está comentando com a gente aqui, que você já fez, você participou, é algo que te trouxe uma carga, vamos dizer assim, um suporte técnico muito grande, né? Você consegue hoje ter acesso a qualquer... Você chega hoje dentro de uma fábrica e você consegue estar atendendo desde a parte de produção até a parte de regulatórios. Isso é a fase do P&D, né? Que eu trabalhei no P&D. Né? Aí tem a fase que eu fui... acabei saindo do P&D. Então, é isso que eu ia te perguntar. Dentro, você... Né, eu contei aqui na sua trajetória, você é novo e você teve essas mudanças, né? Você entrou no P&D, aí você... Como que você foi parar na produção? Eu sei que tá ligado, o P&D está sempre mais dentro da produção do que em outro lugar, por mais que você fale, eu fiz bastante administrativo, mas querendo ou não, você tinha acesso, você estava ali dentro da produção. E como que foi? O que aconteceu nessa transição? Eu estava querendo novos desafios ali, né? Eu cheguei numa fase, Darcy, que eu estava... eu já tinha, não vou falar dominado, porque a gente nunca domina nada, a gente sempre está aprendendo, né? Mas eu já estava querendo almejar novos desafios ali dentro da Frimeza, né? Então acabou aparecendo essa oportunidade de ser assistente técnico operacional, ali que é o pessoal responsável. E o que é o assistente técnico operacional? A gente cuida da parte ali da indústria, da parte de planos de ação, reclamação que vem de consumidor externo. Então a gente fica fazendo essa ponte entre os setores, né, produtivos ali, dando suporte com documentação também, né, os documentos de referência que eles têm para avaliar ali no dia a dia da produção, melhoria dos processos, né, identificar possíveis falhas, né, e desenvolver os planos de ação que chegam através do controle de qualidade também. Então, nessa parte da indústria eu fiquei mais ligado ao processo mesmo, aprendendo ali em cada setor quais eram os problemas que a gente poderia ali mitigar, resolver, enfim, e sempre dar uma resposta também para as direções, né, do que estava acontecendo ali no dia a dia da fábrica, né? E dos processos, o que mais te chama atenção ali? Vamos falar em produtos. Uma linha frescal, uma linha de massas finas ali, né, os emulsionados. O que mais te chama atenção? Qual era o processo que mais você gostava de acompanhar?
Tem algum, assim, Sim. específico ou não? Tanto que foi um setor que depois eu acabei virando o encarregado da seção, né? Que era o preparo de massas, embutidos, né? E o cozimento de linguiças cozidas, né? No setor a gente acabava trabalhando também com outros produtos, né? Presuntados, fiambre, salame, né? Então, esse processo, né? Acho que até o Zildo trouxe aqui também as informações sobre o salame, que é um processo bem delicado, é um dos processos também que sempre me chamou bastante atenção. E lá vocês faziam salame maturado? Sim, curado. Fazia salame, copa, a gente tinha pepperoni também, uma gama grande de produtos curados. Você acompanhava todo esse processo? Acompanhava todos esses processos também. E na parte das linguiças calabresas, tipo calabresa, você também acompanhava? Isso, acompanhava. Muita dor de cabeça, alguma história para contar das estufas, o acompanhamento? Sempre tem, né, Algo que você pode compartilhar? Nada comprometedor, assim, né? Acho que todo mundo passa do dia a dia ali, quem trabalha na indústria. Dentro da indústria sempre tem a muito rotina desafio. Principalmente, eu imagino assim, o P&D, quando chega dentro da fábrica, parece que, para fazer teste principalmente, as máquinas resolvem parar. Reconhece o cheiro de que é do P&D. Verdade. E assim, não isso, mas o que tem algum caso que você fala, nossa, a gente teve um problema ou algo que deu trabalho para descobrir, para resolver, mas a gente conseguiu. Tem algum case dessa forma? Cara, posso listar vários aqui, né? Mas que sempre pegavam no nosso pé ali em relação a alguns processos que a gente tentava identificar e que a gente às vezes patinava ali em relação à resolução desse problema, era a perda de vácuo de alguns produtos, né? A gente tinha que identificar onde que estava acontecendo, qual que era o fio da meada disso, né? Onde que estava esse processo. Os maiores problemas, né? então, é a perda de vácuo. E assim, tem vários fatores que podem influenciar isso, né? Quais deles? Vamos debatendo, vamos falando. A questão de formulação, né? Enfim, se o pessoal está seguindo a ordem de adição dos ingredientes corretamente. Você fala o pessoal do preparo da massa. Isso, do preparo, né? Aí tem a questão do embutimento ali, que também pode estar quebrando uma emulsão, ou enfim, pode estar ali no cozimento também não sendo adequado. Essa questão de quebrar a emulsão ali está mais ligada no processo do preparo da massa, isso, né? Elevação de temperatura. Exatamente. Ou adição de um aditivo ali em tempo errado, que pode, né, acidificar mais rápido a massa ali, enfim. Mas você acompanhava tudo isso aí, então? A gente, como tratava dos planos de ação, né, a gente tinha que fazer o Ishikawa, né, o espinha de peixe, né, para que todo mundo conhece. Então a gente tinha que fazer aquela análise geral ali para achar a causa raiz desses problemas, né. Então a gente testava diversas... E levava tempo? Bastante tempo. Bastante tempo mesmo, porque realmente às vezes a gente tinha um prazo rápido, tinha que responder rápido também, não tinha como deixar isso aí muito tempo postergando essa resposta do que tinha acontecido com algum problema de um produto que estava com devolução. E isso vinha como para vocês? Tem um problema, vem 0800, um saque, isso. O que é tem o um comercial, saque, né? Como que chegava isso para vocês? Isso, a empresa tem um saque, né? Então eles filtram lá o que é problema de qualidade, expedição, enfim, problema de nota. E aí os problemas relacionados à qualidade, o controle de qualidade fazia o filtro e demandava para as áreas ali para a gente desenvolver um projeto de melhoria para aquele problema, né? Entender o que tinha acontecido, né? Então a gente fazia tinha toda a sistemática para identificar a causa raiz mesmo. Então era tudo procedimentado, né? Então tem os requisitos que a gente tinha que colocar ali no documento para identificar se a causa raiz é plausível mesmo com o problema que estava acontecendo. Então a gente tinha que... Não adianta eu colocar lá qualquer coisa, vou preencher de qualquer jeito aqui. Não que adianta... o pessoal fala, papel aceita tudo, né? Mas no caso ali a gente tinha que resolver o problema porque assim, isso era custo da empresa, né? É a imagem da empresa que também está em jogo ali em várias questões, né? Então a gente tem que sempre estar tentando, de certa forma, achar o problema de verdade, né? Que precisa mitigar os erros. Exato. E aí, com esses relatórios... Isso, tinha um histórico, tudo isso você vai criando um histórico. Exato. Que você... Todas as vezes que se ocorrer novamente, se chegar a ocorrer novamente, você já tem ali relatado e consegue identificar se tem o mesmo problema. Aí a gente tratava, né, mudando o procedimento, mudava alguma forma ali de aplicação, treinava o pessoal novamente, se estivesse fazendo alguma coisa que estava fora do que a gente tinha determinado no PO, né, enfim.
E tinha muita alteração? Por exemplo, faz um treinamento hoje, deu um problema, fez um treinamento hoje. Isso eu já presenciei em várias indústrias, tá? E aí você, daqui um mês, começa a ter o problema novamente ou não está seguindo aquele planejamento que foi feito. Tinha muito? A gente tentava mitigar ao máximo esses retreinamentos que a gente fala, né? Então, tanto que é o controle de qualidade, se a gente colocasse treinamento como ação de corretivo ou de correção ali, não era muito aceita se já tinha sido determinado isso de uma primeira vez, né? Então, se era recorrente o problema, eu não poderia ficar sempre colocando a mesma ação. Então, a gente sempre tentava, de outras formas, mudar a forma de enxergar o problema também. Porque eu só ficar dando treinamento, então quer dizer que a minha ação que eu estou aplicando ali não está sendo efetiva. Está sendo efetiva, né? Então, alguma coisa está errada ali. Algo está falhando ali, exato. né? Ou talvez você não identificou a causa raiz de fato, né? Então aí você tem que mudar toda a estrutura ali e enxergar para o problema de outra forma também. Então, o que você falou de alteração, a gente tinha que sempre pensar no problema de outra forma também para realmente mitigar aquilo que estava causando aqui, a perda de vácuo, enfim, a devolução que estava tendo ali no momento, né? Então a gente tinha todos os controles desses índices ali para não fugir muito do que a gente tinha determinado, né? Quando vocês tinham um entendimento que sanou o problema? Não totalmente, mas pelo menos ali temporariamente, enfim. Quando que chega nesse entendimento? O problema está resolvido. Parava as reclamações... O maior indicador é que realmente sanou. Você tem indicadores, você tinha indicadores para isso? Tem indicador industrial, os do SAC principalmente, né, que vai avaliando mensalmente essas devoluções, né, qual é o nível, né, a gente avaliava em ppm, né, partes por milhão, então a gente tinha um cálculo lá para determinar o que estava muito fora do que a gente tinha estipulado de meta, né, e voltava isso para nós, né, então... A gente sempre acompanhava mês a mês ali em reuniões de indicadores, né, industriais, né, com toda a parte de gestão, controle de qualidade, inclusive o P&D também. Então a gente até mandar um abraço para o pessoal aí da Frimeza, se você me permite. Lógico, eu também quero mandar um abraço pro pessoal da Frimeza aí. Estão convidados a vocês virem aqui também participar do Carnicast, trazer mais a experiência de vocês, trocar essa ideia com o nosso público. Afinal de contas, o espaço é aberto para isso, para fortalecer cada vez mais o nosso setor. E, Lucas, deixa eu só aproveitando, né? A gente estava falando aí desses vários problemas que tinha, desses indicadores. E me fala uma coisa, tem algum caso que você lembre que deu trabalho para vocês? Esse deu trabalho, os indicadores aumentavam e a gente cada vez mais estudando, pesquisando, mas conseguimos chegar numa solução. Tem algum caso que você pode relatar? Acho que vou retomar aquilo que a gente estava falando. Acho que o desafio grande para todas as empresas é a questão do vácuo, né? Quem trabalha com bacon ali também em relação àquela parte da embalagem que acaba ficando aquela camada de gordura ali na embalagem que não sela direito, enfim. Então a gente teve diversos desafios ali na embalagem do bacon também para tentar sanar esses problemas ali que às vezes davam um índice grande de reclamação dentro da empresa mesmo, às vezes, né? A gente não deixava passar ali, fazer uma quarentena ali para avaliar pacotes que estavam perdendo vácuo, não estava selando direito, porque o nosso processo de embalagem ali realmente acabava às vezes deixando algum resquício ali na parte da solda que não era adequado. Então a gente fez um estudo ali para remanejar algumas coisas ali, tentar diminuir essa questão de selagem das embalagens. Quanto tempo foi esse acompanhamento, você lembra mais ou menos? Cara, foram meses. Porque assim, a logística ali, né, o layout da nossa embalagem primária ali do bacon não favorecia muito ali, né? Então o pessoal, assim, termoformado, ok, né? Tranquilo, facinho de resolver. Né? Agora, os mantas, né, que a gente tinha... Acredito que o manta deve ser o que tinha maior índice. Com certeza. Era o que dava mais problema, assim. Acho que o pessoal deve ter algum desafio ainda ali dentro hoje, que também não é muito fácil de dar, né? Às vezes tinha que dar uma parada nas pontas ali para, na hora de selar, não furar a embalagem, que aquela ponta ali que fica pós-cozimento, ela fica meio rígida, né? Sim. E aí acaba furando a embalagem também. Você sabe muito bem disso, né? Você trabalhou com isso aí também. Trabalhei muitos anos com bacon, vou falar para você, sabe o bem. bacon é um desafio muito grande. Quem fala que fazer bacon é fácil... Não é.
ou ele tem a chave do sucesso, porque o bacon realmente ele é bem desafiador. Ele consegue te tomar um tempo ali que você tem que estudar muito para poder entender todo o seu processo. Primeiro você tem que entender o processo, entender a sua matéria-prima e aí mitigar mitigar o mais possível ali os erros. Para poder conseguir ter uma escala de produção bem feita e produto de qualidade, que é o que importa, né? Porque o que vai conseguir com que você produza cada vez mais é que você entregue um produto de qualidade, seguro e com qualidade. Então, o bacon realmente ele é bem desafiador. Exatamente. E nesse período que eu tive ali dentro da indústria, né, como assistente técnico, eu tive a oportunidade de participar do Meet Connect. Então, aí eu ia te perguntar, depois do P&D, aí você foi para a produção, você acompanhou tudo isso aí. Uhum. E aí, o Meet Connect, só para contextualizar, o Meet Connect é um evento que a BRC ela promove, assim, há 2 episódios atrás nós falamos aqui do Meet Leader. O Meet Leader, inclusive o pessoal falou assim, vocês falaram do Meet Leader, mas eu não conheço, eu não fui. E aí você não falou muito bem, não contextualizou o que é o Meet Leader, e foi de propósito, tá? Foi de propósito para você poder procurar nas redes sociais aqui, entender o que é o Meet Leader. Meet Leader ele é só para contextualizar rapidamente, né, e voltar aqui com o Lucas, que é o nosso convidado, o Meet Leader ele é um evento anual que a BRC traz ali faz a ligação, né, entre a academia e a universidade, a academia e a indústria. Então ali nós trazemos pessoal da indústria para palestrar, trazemos vários professores renomados com assuntos pertinentes no dia a dia das empresas da indústria frigorífica. Então, é um dia ali de conexão e de muita troca de experiências e troca de aprendizado mesmo. E aí, nós também temos o Meet Connect. Inclusive, nós vamos depois aí, daqui uns dias a gente vai ter o Alex aqui para poder gravar com a gente. O Alex é o responsável por todos esses eventos e ele vai estar aqui falando mais sobre os eventos aí da BRC. E o Meet Connect, que o Lucas citou aí, é o evento, é o Meet Leader em versões regionais. Ou seja, o pessoal da BRC lá disponibiliza o Meet Connect nas regiões ali. E você participou do de Cascavel. Edição Cascavel 2024. Edição de Cascavel. Exato. E você que está ouvindo a gente, você que está assistindo, preste bem atenção, entre aqui no fim do episódio, entra aqui na descrição e acompanhe, tá? As próximas edições dos Meet Connect, tá bom? E aí você foi para o Meet Connect. A convite da BRC mesmo, né? Chegou esse convite para nós ali e o meu chefe na época me indicou para participar ali, justamente por conta de toda a parte técnica. Você já estava na produção já? Já estava como assistente técnico operacional lá, resolvendo os planos de ação, né? É o que você comentou, né? De levar conteúdo técnico, networking com as outras empresas, né? Durante o evento isso aconteceu e me ajudou bastante ali em várias demandas que eu tinha no meu dia a dia ali para respostas de plano de ação, porque vocês trazem casos reais, né, do que acontece nas indústrias. Sim. Então abre muito a mente ali, a troca de informações com outras pessoas que estão passando às vezes o mesmo problema, tem uma sugestão melhor ali, não, faz assim que talvez dê certo. E aí eu saí de lá com várias ideias também para aplicar no meu dia a dia ali da indústria. Eu lembro que a Luana, né, no dia que ela esteve aqui falando do Meet Leader, ela falou assim que estava numa mesa e aí falava de algum problema lá, algum professor na palestra falava de algum problema ali. Isso já aconteceu comigo. Então, essa troca de experiências ali afinal de contas, você está do lado ali nesses eventos, você está do lado de uma pessoa que é de uma outra empresa, ele é um concorrente, ele não é seu inimigo. Então, assim, essa troca ela é muito interessante e é muito enriquecedora, né? Ajuda bastante e realmente, às vezes, a gente, igual a Luana comentou, a gente fica se olhando ali, né? Até o pessoal da mesma empresa, quando comenta de algum assunto, tipo, putz, a gente tem esse problema lá, hein, cara, vamos dar uma olhada nisso aí. Presta atenção, hein? Vamos anotar isso aí que vamos anotar que isso aqui é relevante. E assim, a gente sai com bastante bagagem ali para levar para o dia a dia da fábrica, né? Tanto parte de quem está no operacional, P&D, qualidade. Então, realmente,
traz um conteúdo, uma bagagem técnica bem interessante ali para quem participa. E aí depois disso, dentro da sua trajetória ali, você foi no Meet Connect, continuou como operacional, aí você foi para supervisão? Não, na verdade, depois ali do evento, né, continuei como assistente técnico operacional, aí veio o ano de 2025, né, aí surgiu algumas oportunidades ali dentro da empresa mesmo de vagas de encarregado de sessão. Eu pleiteei o meu currículo lá, falei, acho que eu sou capaz, né? Acho que tem um pouco de conhecimento ali. Assim, por mais que tenha sido pouco tempo como assistente técnico operacional, a parte do P&D também me trouxe uma visão legal ali. Dá muita bagagem, né? Cara, o P&D assim, é uma faculdade à parte, né? Uma faculdade, assim, uma parte, um aprendizado gigantesco. E os planos de ação também me trouxeram muito isso, porque eu já tinha contato ali com o dia a dia da produção, né? E aí eu queria me desafiar na parte de gestão mesmo. Nunca tinha gerido nenhuma equipe assim, né? Então, tive a grande oportunidade, sou muito grato ali pelos meus líderes que confiaram em mim nessa responsabilidade. Foi pouco tempo, né? Eu depois saí da Frimeza para pleitear novos desafios ali que acabaram surgindo para mim no meio do caminho. Voltei para São Paulo também. E só que nesse período que eu fiquei como encarregado, uns 2, 3 meses ali, realmente também me abriu a mente de uma forma gigantesca, né? Tava até comentando com a Aline, que é uma das nossas vendedoras também, que eu estava acompanhando ela em BH, que às vezes a gente acaba fazendo mais parte de gestão de pessoas do que sendo técnica. Você já liderou equipes também, e aí você também tem essa vivência, né? Liderar a equipe é complexo, né? Eu ia falar, peraí, agora você está num outro momento da sua vida, um outro momento da sua carreira, né? Essa trajetória que você ali de estudante, você foi fazer um estágio, e aí desse estágio você foi efetivado, e aí ficou durante um bom tempo ali dentro do P&D, aí depois foi para a produção, e aí depois de produção você passou para ser encarregado de produção, e agora você está num novo momento da sua carreira, e num momento de transição aí. Fala um pouco, o que você está fazendo agora, como é que está essa experiência, o que você foi convidado, como é que foi que surgiu essa oportunidade aí? Então, eu saí em meados de maio ali da Frimeza, né? Eu tinha uma proposta de uma consultoria aqui de um colega da região de São Paulo, que estava desenvolvendo um projeto e me chamou para tocar esse projeto junto com ele, né? E em paralelo a isso, eu participei de um evento lá na capital que era a FISPAL. E eu acabei encontrando com o pessoal da BRC, né? E aí a gente trocou ideia, contatos, né? Enfim, a gente acabou conversando bastante sobre o dia a dia, né? Enfim, o que você está fazendo? Igual a mesma pergunta que você me fez agora. Putz, você saiu da Frimeza e tal. E aí a gente acabou trocando contatos ali, começamos a desenvolver alguns projetos em parceria. Inclusive eu estou finalizando meu TCC junto com a empresa, né? Eu tinha iniciado ali para finalizar há um tempo atrás, mas agora, mês que vem, eu já estou apresentando o TCC e me formando, né? E aí eu estou desenvolvendo um trabalho junto com a BRC ali, né? Então surgiu ali alguns projetos. O TCC está sendo paralelo ali com a BRC? Isso. Está tendo a cooperação da BRC? Isso, a gente está fazendo em parceria ali esse desenvolvimento do meu trabalho de conclusão. E o que é o seu TCC? A gente está fazendo análise de viscosidade, determinando análise de viscosidade e usando uns métodos estatísticos para determinar essa viscosidade padrão ali para alguns produtos, né? Que a gente está refinando algumas análises ali dentro da empresa. E aí eu conversei com o Carlos, troquei uma ideia com ele, ele falou, putz, a sua ideia de projeto é legal, a gente está querendo implementar isso. Então casou, foi perfeito ali para o que eu precisava para concluir meu curso, né? Eu já estava trabalhando com parte estatística ali, só que aí, como eu vim para São Paulo, acabei não conseguindo desenvolver na região lá de Medianeira. Então, falei, cara, vou trazer aqui para o meu dia a dia que vai ser mais fácil. E aí começou essa parceria, né? Essa troca de informações, essas ideias que a gente foi trocando. Hoje você faz parte da equipe comercial da BRC. Exato, sou da equipe comercial da BRC. Sou muito grato aí pela oportunidade. É uma coisa nova para minha carreira, né? Seja bem-vindo ao time. Obrigado. E assim, vendedor, todo mundo tá? Essa coisa que todo mundo tem que se vende, tem que vender alguma Exato. Coisa. Eu tô aprendendo muito isso. Às vezes o pessoal, a fama de vendedor, às vezes, hoje já melhorou bastante, né? Mas
ao longo dos anos aí, o pessoal de vendas era, por exemplo, tem esse pessoal da internet que vende cursos, até comenta bastante, assim, que às vezes o pessoal vai pedir emprego. Ah, você tem emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, assim, mas você vê que é algo que está cada vez mais se profissionalizando, a área comercial, o vendedor. Então, e nesse nosso segmento, cada vez mais pessoas técnicas, capacitadas, isso enriquece muito, tanto para a empresa que está te contratando e principalmente para o cliente que você vai estar atendendo. Então, isso é metade do caminho, porque você chega ali para ajudar, para agregar o seu cliente, o seu futuro cliente. Então, bem-vindo ao time. E uma das decisões que eu tive em relação a aceitar essa proposta desse projeto que a BRC tem para mim ali, foi exatamente isso, né? Conciliar todo o meu conhecimento que eu adquiri esses últimos anos, né? Até agradecendo também a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF, mandar um abraço para os professores, que também ontem foi o dia dos professores, né? Sem eles a gente não seria nada aqui. Estão convidados para vir também, aqui também. São ótimos professores, têm bastante bagagem, acho que agregaria bastante aqui no canal. Não, estão convidados para vir aqui também. E aí, a minha decisão até que foi fácil em relação a aceitar o que a BRC tinha de proposta, porque ia de encontro de tudo que eu prezo ali pelo meu futuro como profissional, né? Tanto a parte técnica, a parte de vendas mesmo especializada, enfim. A gente não é só vendedor, né? A gente também acaba sendo um consultor ali, igual você comentou, né? Entendendo ali as realidades de cada cliente, tentando levar a melhor solução, e a BRC tem trazido isso para o mercado, né? Então, sempre admirei isso na empresa. Então, quando veio o convite, eu fiquei muito feliz e não tive muita dúvida em aceitar, porque realmente vai muito de encontro com aquilo que eu acredito, né? Conhecimento, produtos de qualidade, enfim, e toda essa bagagem que vocês sempre levaram para o mercado, né? Esse ecossistema que está sendo formado de inovação, de conhecimento, levando e agregando muito para os clientes, né? Isso foi determinante para eu aceitar essa proposta. Sem dúvida nenhuma. Lucas, agradeço a sua disponibilidade em poder estar aqui com a gente, batendo esse papo, trazendo esse monte de informação aí que você trouxe para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade aqui do CarneCast. Agradeço, tá? Bem-vindo mais uma vez. E para a gente finalizar, qual que é a sua mensagem? O que você, para a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, o que você deixa de mensagem para o pessoal aí? Eu falo que, igual a gente estava comentando, né? O conhecimento ele te leva a lugares que você nem imagina, né? Então, a gente tem que sempre buscar o estudo, enfim, ir atrás daquilo que a gente tem de objetivo na vida, que se você colocar esforço e determinação, você consegue alcançar aquilo que você almeja na tua vida. Então, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa estudiosa, seja uma pessoa dedicada, que tudo na vida ela vem para agregar, né? Então, um abraço para todos aí, que agradeço a oportunidade de estar aqui no CarneCast. Como eu falei no começo, eu sou um grande fã desde o início do projeto, e estar aqui hoje é uma realização de um sonho, né? Eu vou ver se você está merecendo uma caneca. Eu quero uma caneca. Mas obrigado, Darcy. Obrigado aí pelo papo, foi muito bom. Um abraço aí o pessoal que está assistindo. E eu vou cobrar o pessoal compartilhar esse vídeo. É uma meta minha. Deixa eu falar aqui. Nos bastidores nós conversamos, ele falou assim, eu só tenho uma coisa, eu vou bater todos os recordes de visualização, tá? Então, eu vou compartilhar esse vídeo. Que ele falou que vai mandar para um monte de gente para poder assistir, então... E você que está nos assistindo, mais uma vez, Lucas, obrigado. E você que está nos assistindo, muito obrigado aí pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, deixar o seu comentário. Na descrição aqui nós vamos estar falando para vocês os links das nossas redes sociais aí, dos eventos que nós falamos aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? E eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!